O silêncio pode ser ensurdecedor. Em um mundo onde a comunicação foi praticamente apagada, cada som pode significar a diferença entre a sobrevivência e a captura. Assim começa a jornada de Azrael, uma jovem marcada pelo destino, perseguida por um culto de fanáticos em um cenário pós-apocalíptico implacável. Como seria viver sem poder pronunciar uma única palavra? E se o menor ruído pudesse atrair perigos inimagináveis? Neste universo, a comunicação é feita através de olhares e gestos, e o perigo espreita em cada sombra. A resposta para essas perguntas se desenrola conforme seguimos Azrael em sua busca desesperada por liberdade. Após anos de caos e destruição, o mundo se tornou um lugar de regras brutais. No centro de tudo está Azrael, uma mulher que fugiu de seu cativeiro, carregando consigo segredos que podem mudar o destino daqueles que restaram. O culto que a persegue acredita que ela possui um papel crucial no novo mundo, mas para Azrael, tudo o que importa é escapar, o ambiente é opressor. Florestas densas escondem horrores desconhecidos, enquanto ruínas de um passado esquecido servem de refúgio temporário para os poucos sobreviventes. Entre esses fragmentos de civilização, uma antiga igreja se destaca. Suas paredes ressecadas pelo tempo guardam inscrições enigmáticas e murais que contam histórias de tempos remotos. Uma figura feminina aparece retratada entre cadáveres, uma semelhança perturbadora com Azrael. Os seguidores de Miriam, a líder fanática do culto, realizam rituais sombrios em nome de uma entidade invisível. Para eles, Azrael não é apenas uma fugitiva, mas a personificação de algo maior. O medo e a superstição guiam suas ações, tornando os inimigos implacáveis. Ao lado de Kenan, um companheiro de viagem relutante, Azrael tenta encontrar um caminho seguro, mas a floresta não perdoa os descuidados. Um simples erro, uma fogueira acesa no momento errado, alerta seus perseguidores. Em um piscar de olhos, os dois são cercados. A captura é inevitável. Subjugada e amarrada, Azrael encara seus captores. O líder do grupo, Luthor, mantém uma postura rígida enquanto a jovem é jogada em um veículo improvisado. Seu destino ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o culto acredita que ela possui um propósito maior. Resta saber se Azrael conseguirá escapar antes que seja tarde demais. Outra mulher, Licel, se aproxima de Azrael. Seus olhares se cruzam, carregados de um passado não dito. Elas se conhecem, isso é certo. Licel carrega uma expressão sombria e, sem hesitação, crava uma lâmina na perna de Azrael. A dor é insuportável, mas ela se mantém firme, o vento se intensifica, uivando através das árvores. Estrondos ressoam conforme objetos pendurados começam a se chocar uns contra os outros. A tensão cresce e os membros do culto entram em um transe rítmico, respirando em uníssono. Entre eles, um jovem carrega a mesma marca de crucifixo na garganta, indicando que fazem parte do mesmo grupo. Mas a verdade parece mais sombria. Não é que eles não falam, eles não podem falar. Uma silhueta se move na floresta, lenta, cambaleante, como se fosse um cadáver ambulante. Um dos seguidores de Miriam se aproxima da criatura e, ao entrar em seu raio de ação, solta um grito gutural. A entidade se move com violência e se alimenta dele sem piedade. Isaac, um dos cultistas, presencia a cena horrorizado, enquanto a criatura se sacia em carne e sangue. Azrael aproveita a distração e luta para se soltar. Com um golpe preciso, quebra sua amarra e ataca Isaac, usando o pedaço da cadeira como arma improvisada. O jovem grita, chamando essa atenção do monstro. Em questão de segundos, ele é brutalmente atacado, sua garganta destroçada pelos dentes vorazes da criatura. Enquanto os cultistas ainda tentam compreender o que está acontecendo, Azrael foge para a mata. Luthor retorna, mas Azrael já desapareceu. A criatura se afasta, satisfeita com sua última presa. Assim, temos o primeiro contato com os chamados queimados, criaturas que se assemelham a zumbis, cobertos por uma pele escurecida e corroída, como se tivessem sido marcados por radiação ou uma maldição divina. Alguns acreditam que são os não ressuscitados, almas rejeitadas e condenadas a vagar pela terra. Exausta e ferida, Azrael encontra refúgio temporário em um riacho. Ela tenta limpar o ferimento, relembrando brevemente momentos de felicidade, com Kenan. Removendo a dor momentaneamente, ela improvisa um curativo com plantas locais, mas o perigo ainda a espreita. Um dos queimados se aproxima.
Ela se encolhe dentro de uma estrutura de pedra, pressionando-se contra as paredes, prendendo a respiração. A criatura fareja o ar, sentindo o cheiro de sangue. Ela bate contra a entrada, mas eventualmente se afasta. Após recuperar um pouco de suas forças, Azrael continua sua jornada e encontra rastros recentes de veículos. Seguindo as pegadas, chega a um grande acampamento, uma espécie de fortaleza. É improvisada. Esse lugar lhe é familiar. Ali, entre tendas e cercas de pedra, ela se depara com um bracelete caído no chão. O de Kenan. Lae'zel também chega ao acampamento, dirigindo-se a uma tenda onde uma mulher pálida e frágil repousa. Sua mãe. Enquanto isso, na antiga igreja, Miriam realiza outro ritual. Rosas cobrem os degraus do altar e um novo mural começa a tomar forma. Ele revela algo inquietante, a figura de uma criança deformada, expelindo criaturas menores de sua boca. Algo sombrio está prestes a acontecer. O vento ruge e logo se silencia. Miriam se ergue sobre os degraus da igreja, encarando Lae'zel, enquanto a congregação se separa. O espaço entre elas parece carregar o peso de um julgamento iminente. Miriam volta sua atenção para a parede, coberta de inscrições e símbolos enigmáticos. Lae'zel hesita, mas antes que possa reagir, Miriam a atinge com um golpe preciso na cabeça. A visão escurece. Outro desenho no mural chama a atenção. Um grupo de figuras escalando degraus, claramente representando os sacrificados, incluindo Azrael. Enquanto isso, Azrael avança pela floresta, lutando para escapar. Os cultistas soam alarmes, ecos cortam. À noite, alguém a avista. Disparos erram seu corpo por pouco. Seu fôlego se esgota. Sua perna ferida atrasa. Ela tropeça, deixando um rastro de sangue sobre a terra fria. Um queimado surge das sombras. A criatura avança, forçando Azrael a correr sem rumo. Ela tropeça sobre uma pedra, quase mergulhando na escuridão. Mas então, vê luzes! Um veículo parado, brilhando como uma barreira contra a noite. Ela se arrasta até lá, encontrando um estranho. Ele fala em uma língua desconhecida, seu tom é urgente. Sem entender, Azrael entra no carro. O motor ruge, cortando-lhe a escuridão. Mas a liberdade ainda é incerta. A estrada está repleta de perigos e o passado nunca fica para trás por muito tempo. Azrael pega a arma e a ergue lentamente. Seu coração acelera ao ver Kenan preso a uma árvore, seu corpo coberto de ferimentos. Ela não quer acreditar, mas algo em seus olhos diz que ele não é mais o mesmo. Hesitante, desvia o olhar e dispara contra uma chave próxima, libertando-se de uma armadilha que a prende pelo tornozelo. O mecanismo se solta e ela cai de lado no chão duro. Luthor surge das sombras, triunfante. Seu plano funcionou perfeitamente. Com um sorriso cruel, ele golpeia Kenan na perna com o cano da arma, arrancando um gemido de dor. Azrael grita silenciosamente, a raiva transbordando dentro dela. De repente, o vento se intensifica e galhos secos começam a quebrar ao redor. Luthor para, olhando ao redor, percebendo que algo está errado. Um grupo de queimados emerge da escuridão, atraído pelo cheiro de sangue. As criaturas avançam, famintas, cercando Luthor. Ele tenta lutar, mas logo é dominado. Seu grito de agonia ecoa enquanto sua cabeça é arrancada brutalmente. Kenan, ferido e fraco, ergue os olhos para Azrael. Ele esboça um sorriso cansado, mas antes que possam reagir, uma das criaturas salta sobre ele. O sangue espirra e seu corpo desfalece. Azrael se força a se levantar. Mesmo ferida, agarra sua arma e segue em direção à igreja. A escuridão a envolve, mas ela sabe que o confronto final se aproxima. Miriam a espera e, desta vez, não haverá escapatória. Azrael sente o cheiro metálico do sangue antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Algo quente e viscoso escorre por seu rosto, preenchendo suas narinas com um odor nauseante. Ela tenta enxugar os olhos, mas as amarras em seus pulsos a impedem. As vozes ao redor se misturam ao vento frio da noite, murmurando cânticos incompreensíveis. Então, sem aviso, ela é empurrada com brutalidade para dentro de uma cova aberta no solo úmido do cemitério. A terra se fecha sobre ela, rapidamente. Mãos ásperas e impiedosas a cobrem, empurrando camadas de poeira e pedras sobre seu corpo. A escuridão se torna absoluta, o peso sobre seu peito é esmagador e, por um momento, o pânico toma conta de sua mente. Ela está sendo enterrada viva. Seu coração dispara, seus pulmões clamam por ar, mas ela se recusa a entrar em desespero. Não agora, não ainda. Então algo acontece, um barulho distante, como se algo estivesse se deslocando sob a terra. A pressão diminui repentinamente e uma passagem se abre abaixo dela.
Azrael sente seu corpo deslizar para baixo, caindo por um túnel estreito até atingir um chão frio de pedra. Uma lanterna acesa repousa ali ao lado, esperando por ela, como se alguém já soubesse que ela chegaria. Respirando com dificuldade, ela pega a lanterna e observa o ambiente ao redor. A caverna se estende para além do alcance da luz trêmula, com túneis ramificados levando a direções desconhecidas. Seria essa uma nova chance de escapar? Ou apenas mais um passo no caminho do sacrifício planejado pelo culto? Ela avança com cautela, os pés descalços ecoando no chão úmido. O ar está denso, carregado com o cheiro de pedra molhada e algo mais, algo podre. Um som corta o silêncio, um uivo fraco, semelhante ao vento, mas carregado de um lamento sobrenatural. Seu corpo se enrijece, ela se vira para a origem do ruído e congela. Uma sombra se projeta na parede da caverna, os contornos distorcidos pela oscilação da lanterna. Então, a sombra se move. Algo rasteja da escuridão, um ser magro e disforme, sua pele negra e ressequida como os queimados. Mas este é diferente. Seus olhos brilham em um vermelho profundo e sua mandíbula se abre de maneira antinatural. Azrael sente seu sangue gelar, sem hesitar, ela se vira e corre. Os túneis se tornam um labirinto claustrofóbico, cada curva trazendo um novo terror. As sombras ao redor parecem se mexer por vontade própria. Sua respiração fica ofegante, seus músculos queimam, mas parar não é uma opção. A criatura está atrás dela. De repente, uma abertura surge à sua frente. Um muro antigo, coberto de símbolos gravados, se ergue, separando-a de um salão maior. Ela se espreme por uma fenda estreita e cai no chão do outro lado. O silêncio reina por um instante. A sombra desaparece. Ela se levanta, o corpo tremendo. Algo na parede lhe chama a atenção. Símbolos e inscrições se destacam sob a luz fraca da lanterna, mas o que realmente a faz prender a respiração é um desenho central. Uma mulher de cabelos escuros, cercada por chamas, segurando uma criança, deformada. O mesmo mural que viu na igreja, o mesmo que Miriam adorava. E ao lado da mulher, figuras familiares, os queimados. Uma compreensão terrível cai sobre Azrael. Eles não eram apenas aberrações, eram algo mais. Criaturas conectadas diretamente ao culto e de alguma forma ao sangue da criança representada ali. Longe dali, Lae'zel encara sua mãe, observando sua expressão vazia. O corpo frágil repousa imóvel, mas os olhos ainda estão abertos. A voz de Miriam ecoa em sua mente. O sacrifício trará a salvação. Lae'zel não tem certeza se acredita nisso, mas então um grito interrompe seus pensamentos. No cemitério, a terra começa a se mover. Os seguidores de Miriam se reúnem ao redor da cova, observando com fascinação. Um par de mãos surge da terra, seguidas por um corpo coberto de poeira e sangue. Azrael ressurge da escuridão como um espectro vingativo. Do alto, Miriam observa com um sorriso sereno. Agora temos ela, murmura para Lae'zel, que se mantém imóvel ao seu lado. Mas então, outro som irrompe pela noite. O fogo. Chamas se espalham rapidamente pelo acampamento. Um dos seguidores de Miriam grita, tentando conter o incêndio, mas já é tarde. O caos se instaura, os alarmes ecoam, enquanto as barracas pegam fogo uma após a outra. No meio disso tudo, uma figura se destaca entre as chamas. Azrael! Com uma espada negra em mãos, seus olhos refletem a fúria e o desespero de alguém que já perdeu tudo. Seu peito sobe e desce rapidamente, tomada por adrenalina. Bangs Magu, um dos cultistas, ergue sua arma para detê-la, mas antes que possa disparar, ela avança. A lâmina corta o ar e encontra seu alvo. O sangue espirra, atingindo o solo. Licel finalmente se move, correndo para interceptá-la. Mas Azrael já está em seu caminho. O acampamento está em chamas, o culto se desfaz em gritos de terror. O tempo parece desacelerar quando ela atravessa a fumaça densa em direção à igreja. O local parece vazio, mas ela sabe que Miriam está ali. Uma batida forte ressoa de dentro. Azrael se prepara e então Miriam surge da escuridão como um espectro vingativo. As duas se encaram por um momento antes do confronto inevitável. A batalha é feroz. Miriam ataca com velocidade e precisão, mas Azrael é movida pela dor e pela raiva. As lâminas se cruzam, faíscas voam. Um golpe certeiro corta a pele de Miriam, fazendo-a recuar. Azrael avança para o golpe final, mas antes que possa terminar, um som enche a igreja, o choro de um bebê. O som cresce, se tornando algo inumano, demoníaco. Miriam recua e assustada, seus olhos arregalados de terror. Algo na parede se move.
uma rachadura se abre, revelando um brilho vermelho e pulsante. Vento uiva e as portas da igreja se fecham sozinhas. O verdadeiro horror está apenas começando. Na floresta, um grupo de pássaros se reúne, atraídos pelo som do choro do recém-nascido. Eles voam em círculos sobre o campo devastado, como se fossem arautos de um destino sombrio. Aos poucos, mais e mais aves descem, pousando ao redor da cena macabra. Algo as atrai de maneira quase sobrenatural, elas não estão ali por acaso. Azrael se aproxima do bebê, agora visível em meio aos destroços e cinzas. A luz fraca ilumina sua pele pálida e seus olhos, negros como a noite, refletem um brilho antinatural. Há algo de profundamente errado naquela criança. Quando Azrael estende os braços para pegá-lo, os pássaros começam a gritar, seus cantos ecoando de forma desarmônica pelo campo. O som é perturbador, como se a própria natureza estivesse avisando sobre um desastre iminente. E então, vemos o que realmente nasceu ali. A pequena criatura se contorce em seus panos sujos de sangue. Suas feições são humanas, mas distorcidas, felinas. Pequenos dentes afiados espreitam entre os lábios rachados e suas mãos minúsculas possuem garras. O bebê gato, um ser que não deveria existir, um presságio vivo de algo muito pior. Azrael encara a criatura e, para sua própria surpresa, sorri. Não há medo em seus olhos, não há nojo ou hesitação, apenas compreensão. O choro do bebê gato se intensifica, reverberando na noite, enquanto os pássaros gritam cada vez mais alto. Eles não estão ali para atacar. Eles são os primeiros seguidores do novo mestre. Ao longo dos eventos, uma verdade se desenha diante de nós. Miriam e seu culto passaram anos orando para a presença na parede, acreditando cegamente que estavam servindo a algo divino, mas a realidade era bem diferente. O que quer que estivesse por trás daquelas sombras não era sagrado, era algo corrompido, algo faminto. Quando Miriam finalmente viu o bebê gato, compreendeu sua maldição. Ela percebeu, tarde demais, que sua fé estava depositada no lugar errado. O ritual, os sacrifícios, as preces, tudo havia sido dedicado ao nascimento de um anticristo, um ser que não traria salvação, mas sim um novo ciclo de caos e destruição. Azrael, por sua vez, entendeu algo que ninguém mais percebeu. Aquele bebê era uma chave, uma peça essencial no tabuleiro do destino. Com ele, ela agora tinha controle sobre os queimados. O mesmo sangue que antes a salvou, agora a conectava à floresta e às criaturas que ela habitavam. O culto pode tê-la caçado, mas agora ela possuía um poder maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O que virá a seguir? O culto foi derrotado, mas o mundo ainda é um lugar cruel e incerto. O que está além da floresta? O que restou? Do que um dia foi civilização? Azrael parte sem olhar para trás, levando consigo o bebê gato. Seu destino ainda é desconhecido, mas uma coisa é certa: a história ainda não acabou. E assim encerramos esta jornada. Obrigado por acompanharem Azrael em sua luta pela sobrevivência e pela verdade. No fim, talvez o maior perigo nunca tenha sido os queimados ou o culto, mas sim a própria natureza da fé cega e do medo do desconhecido. O que vocês acham? O que realmente significa esse final? Deixem suas interpretações e teorias e quem sabe, talvez essa história ainda tenha mais um capítulo escondido nas sombras.